Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esta é uma aula de geografia que aborda um tema muito importante do sexto ano, um tema que é ministrado, no primeiro bimestre, tá? Que é um tema que envolve orientação no espaço geográfico, tá? Um tema que eu já comecei a abordar aqui neste canal. Como vocês sabem, a orientação no espaço geográfico nos ajuda a localizar e também a se deslocar na imensidão do planeta Terra. Tá? Então, algo muito importante para a humanidade, seja no passado, seja na atualidade. Ok? Como vocês viram, a orientação no espaço geográfico começou através dos astros, dos corpos celestes, mais especificamente através das estrelas, tá? Onde o principal destaque fica pelo Sol, ok? E a partir disso, o ser humano também criou pontos de referência, pontos que mostram as direções, tá? Quais são esses pontos? Como vocês já viram na aula passada, vocês devem ter noção, eu estou falando dos pontos cardeais, que são 4. No caso, são norte, sul, leste e oeste, tá? E esses pontos cardeais, a junção deles, formam os chamados pontos colaterais, tá? Que também são 4. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, ok? Além disso, também eu falei um pouco sobre os pontos subcolaterais, tá? Essa junção de pontos é o que forma a chamada rosa dos ventos, tá? Que é exposta, por exemplo, em muitos mapas, né? Quando vocês olham o mapa, vocês conseguem saber se o mapa representa onde está o norte, qual é a porção que está ao sul, leste, oeste e etc. Tá? Então, nos dá uma noção muito importante. E com o avanço da técnica e da ciência, o ser humano conseguiu materializar, digamos assim, essa rosa dos ventos. Né? Essa materialização, de certa forma que vocês estão vendo aqui na imagem, é a chamada bússola, tá? Um instrumento muito importante ao longo da história da humanidade, certo? Aqui vocês conseguem ver uma enorme semelhança com a rosa dos ventos, tá? Ou seja, aqui temos o norte, o nordeste, o leste, o sudeste, o sul, o sudoeste, o oeste e o noroeste também, tá? Além de mostrar a rosa dos ventos, a bússola tem uma missão principal, fundamental, que é mostrar onde está a direção do norte, tá? Então, quase toda a bússola aponta corretamente para o norte do planeta. Isso se dá por conta do seu ímã magnético, que se sente atraído pelo polo magnético da Terra, que está no norte, certo? Então, não se esqueçam que a bússola, além de ser uma materialização da rosa dos ventos, que uma pessoa pode carregar em suas mãos, ela tem essa função principal de apontar o norte. Então, uma pessoa que está em uma região inóspita, longe de uma cidade, por exemplo, ele pode saber onde está o norte, pode escapar de uma situação mais difícil, mais complicada. E na humanidade, na história da humanidade, no passado, a bússola foi importantíssima para os descobrimentos, por exemplo, para viagens, para as trocas comerciais, né? Foi importantíssima no começo do processo de globalização que vocês conhecem muito bem, que marca o mundo atual. Tudo bem? Então, aqui, recapitulando aquilo que eu falei para vocês, a bússola é uma forma de orientação no espaço geográfico, certo? É um dos instrumentos mais antigos que ainda são utilizados hoje em dia, né? E ela foi inventada, acredita-se, por chineses no século I depois de Cristo, tá? E aquilo que eu falei, ela age através da atração de seu ímã para o polo magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico, ok? E foi muito importante, por exemplo, na época das navegações, beleza? A bússola é o instrumento mais atual que nós temos? Obviamente que não, tá? Mas até o século passado, meados do século passado, por exemplo, a bússola foi o instrumento de orientação mais utilizado na humanidade, né? Com isso, por quê? Ou seja, vocês têm que saber que hoje é um instrumento, de certa forma, que caiu em desuso por conta do avanço das enormes tecnologias, tá? Além disso, ela é imprecisa quando está perto de objetos magnéticos ou elétricos, tá? E dependendo da região, ela não funciona muito bem, tá?
Além disso, é um tema bem complexo, né, fruto de debate hoje em dia, há alguns anos atrás também, que é a mudança do polo magnético da Terra, né, que faz com que a bússola não seja tão precisa assim em alguns momentos, certo? Então, hoje em dia, a bússola é utilizada? Sim, mas só em alguns casos específicos, né? Por exemplo, alguém que vai fazer uma trilha um pouco mais complexa, né? Às vezes não tem um sinal de celular, a bússola pode ser muito importante nesses casos, né? Onde a tecnologia mais atual não se faz presente, então a bússola, digamos assim, pode ser uma carta na manga muito importante. Além de ser um objeto muito bonito para quem preza por algo um pouco mais rústico, né? Para quem gosta de objetos do passado, certo? Então, tenham noção, tenham a ciência da importância da bússola para a história da humanidade e para a chegada, né, digamos assim, deste mundo atual que faz parte, né, onde a globalização, né, as trocas comerciais, onde a importância da localização se faz presente muito forte, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos. Tchau, tchau.